pessoal tem a apresentação, mas se tu quiser fazer uma breve explanação aí. Sim, fica tranquilo. Quer começar a fazer enquanto eu vou preparando, ele pode fazer uma abertura das suas considerações iniciais ou precisar que eles comecem? Bom, alô? Bom, gente, boa tarde, bom final de tarde para todos. É um prazer estar aqui com vocês nesse evento. E minha ideia de começar a falar um pouquinho sobre o mercado, né, e a grande pergunta que se tem, né, o que vem pelo mercado, o que o mercado quer. Eu acho que eu começaria primeiro, antes de saber o que o mercado quer, o que cada um, né, quando efetivamente vai abrir o seu escritório, quer. Né. Porque o primeiro diferencial, por mais que eu vejo isso pela nossa empresa, nós nascemos uma empresa de alto padrão, e depois nossa empresa foi crescendo e entrando em diversos segmentos. Né? E cada vez que nós temos que entrar para um segmento, nós saímos do alto para o médio-alto, para o médio, depois para o emergente, assim nós fomos descendo, nós optamos por não fazer sair do alto padrão para fazer um empreendimento extremamente econômico, nós fomos descendo, porque respeitando a nossa cultura, nós sabíamos fazer alto padrão. E aquilo era a nossa cultura. Nós começávamos a entender que eu jamais iria fazer um empreendimento, se eu fosse fazer Minha Casa Minha Vida, tão eficiente ou mais barato que a MRV. Eles faziam há 40 anos esse tipo de empreendimento, 50 décadas, né? E aquilo era a cultura deles, e talvez trabalhar por preço era o diferencial que eles tinham. Né? Nós sabíamos trabalhar por qualidade de produto, nós nascemos no alto padrão. Então, cada vez que a gente começou a descer e fazer um produto mais econômico, e a gente sempre posicionava ele como o mais caro do segmento. Por uma simples razão, a gente não sabia fazer mais barato do segmento. A gente sabia fazer um pouco melhor, a gente chegava lá e o tampo não podia ser inox, tinha que ser de pedra, tinham detalhes da nossa cultura. E isso é a cultura das pessoas, nós começamos a compreender o que a gente tinha, e começamos a entender que se um dia eu não fosse trabalhar mais na minha empresa, e fosse abrir uma fábrica de bicicletas, provavelmente ia ser uma fábrica de bicicletas de luxo. Porque é assim que eu vejo as coisas, é a competência que eu tenho. E mesmo se o mercado pedisse alguma coisa diferente do que eu tinha para oferecer, eu ia ter que procurar um nicho de mercado daquilo que eu sou bom para poder oferecer. Porque a gente é bom naquilo que a gente gosta de fazer, naquilo que a gente põe paixão para fazer, porque aquilo que é a nossa profissão se torna um hobby, e a gente acaba trabalhando 2 vezes mais, né? A gente trabalha durante o dia, mas trabalha de noite procurando referências, coisas que a gente gosta, e põe aquele algo mais. Né? E esse é um grande diferencial. Sem a gente saber o que a gente quer fazer, não adianta entender o que o mercado quer. Né? Falando sobre o mercado, eu acho que, primeiro, a gente tem que separar que não existe assim a média do mercado, aquela fórmula certa. Né? As empresas e os escritórios de arquitetura, de engenharia, eles procuram caminhos diferentes. O que vale para mim não vale para cada um de vocês, talvez para alguns valha, talvez para outros o caminho é totalmente diferente do que eu vou dizer. A gente vai encontrando pela vida os caminhos que a gente precisa e encontra para chegar onde a gente quer, se nós teremos a capacidade de planejar a nossa vida ou planejar a nossa vida profissional e o nosso escritório. Porque quando a gente vai projetar, por exemplo, os nossos projetos, não adianta eu imaginar que eu tenho um empreendimento na Bela Vista que vende a 14 mil metros e outro no Sarandi que vende a 6 mil metros e dizer então que a média do mercado é um empreendimento que vai vender a 10 mil metros. Que provavelmente esse empreendimento média de mercado a 10 mil metros, ele é caro demais, não vai vender no Sarandi, e eu não vou conseguir comprar terreno na Bela Vista para vender a 14 mil metros, eu vou ter que realmente vender a 10 mil metros para ter que vender a 14. Então, essa média, na verdade, não existe um produto de mercado, o que existe são grandes nichos de mercado, onde cada produto é desenhado para um pequeno conjunto de pessoas, e mesmo uma escala de cidade, um empreendimento grande com 300, 400 apartamentos, não deixa de ser um nicho numa cidade que tem 1,5 milhão de habitantes. Né? Então, eu já encontrei muitos projetos de concorrentes que eu disse, eu não faria esse tipo de projeto. E ele vendeu todo o prédio. Ele encontrou outras pessoas que gostam daquele tipo de projeto, assim como, certamente, outros projetos em que eu fiz e nossa empresa acreditava, outros concorrentes diziam, não, isso aqui eu não faria, e acabaram dando certo. Né? Porque são nichos, são crenças de projetos, de mercados que a gente vai encontrando. O que a gente tem visto muito por aí, em termos de tendências ou coisas que vêm acontecendo? Né? Primeiro,
existe hoje um mundo muito mais compartilhado e um mundo muito mais socializado entre as pessoas do que antes, né? Por várias ferramentas, a internet está aí. Então, em termos de apartamentos, nós chamamos de apartamentos para público single, né? Para aquelas pessoas que não têm família, que não têm filhos, que normalmente são casais, né? Ou uma pessoa sozinha. Hoje, a conveniência e a compartilhamento é muito forte, né? Então, nós vamos lançar um empreendimento agora no meio do ano, perto do Parcão, que são unidades de 23 ou 24 metros quadrados, não tem cozinha, ela tem cozinha compartilhada, ele provavelmente vai vir, um prédio, ele não vai ter garagem, né, não vai ter vaga de garagem para cada unidade, mas vai vir com 3 carros que você pode compartilhar, que é do condomínio, vai vir com 5 bicicletas, 5 patinetes, são compartilhamento de situações, então cada vez mais a gente vê isso nesse compartilhamento. E isso é tão forte que nós, olhando o nosso planejamento daqui para frente, né, nós colocamos o que a gente está procurando num projeto, nos novos projetos que nós vamos desenvolver na nossa empresa. E nós começamos a ver que o grande diferencial, talvez, daqui para frente, seja projetos que transformem o jeito de morar e trabalhar das pessoas, né? Até então, como o telefone, né, que começou apenas como um telefone, e hoje ele transforma a nossa vida, porque ele é banco, ele dá para fazer encontros através aí de um Tinder, do Happn, ele serve para uma série de coisas, a moradia vai evoluir para deixar de ser simplesmente o lugar onde a gente mora, para um lugar que nos ajuda e facilita, né, e transforma a nossa vida, né? De que maneiras, né? Hoje, o mundo de entregas, né, o processo de compra das pessoas é muito diferente, né? Você vai num prédio nos Estados Unidos e o tamanho da área de depósito que tem que ter um prédio para receber as encomendas que vêm online, seja de uma Amazon ou de outro tipo de empresa, é muito diferente do que a gente tem aqui hoje, né? Então, são milhares de entregas que às vezes precisam ser refrigeradas, entregas que às vezes precisam ser congeladas, entregas que às vezes precisam se manter aquecidas, né? A nossa casa vai ter que ser apta a receber esse tipo de entrega, mesmo nós não estando em casa em qualquer horário do dia, né? E para isso nós estamos desenvolvendo, né, uma área específica dos empreendimentos, principalmente dos empreendimentos single, onde normalmente a pessoa mora sozinha, então durante o dia normalmente ela não está em casa, para que possa receber esse tipo de encomenda, ser armazenada. Então são coisas que vão andando, né, com a vida da gente. Uma outra coisa importante que nós começamos a perceber nessa socialização é que, à medida que nós temos muitos empreendimentos, e os empreendimentos não são tão diferentes um dos outros, e principalmente dentro dos bairros, né, que, eventualmente, a capacidade que a empresa tiver de conectar os moradores dos seus empreendimentos pode fazer uma rede que faça uma grande diferença na vida das pessoas. E se isso for verdade, eventualmente morar naquele empreendimento, ele não é onde tu mora, mas ele morar fora daquele empreendimento faz com que tua vida seja diferente. Por quê? Porque tu vai criar um círculo de amizades dentro desse círculo de empreendimentos que faz a tua vida se tornar uma vida diferente se tu não estivesse ali dentro. Por exemplo, nós temos uma série de empreendimentos de alto padrão que tem quadras de tênis e nós vamos promover no ano um campeonato de tênis que vai ser anual entre os moradores desses prédios, das quais cada etapa do torneio vai ser num dos prédios. E com isso, os moradores dos nossos prédios que têm quadra de tênis vão conhecer uns aos outros, com interesses em comum, tênis, né? E provavelmente dali vão sair amizades. E à medida que você for fazendo isso no tênis, para aqueles que têm criança, nós estamos fazendo em alguns empreendimentos, começamos agora uma série de ações nas brinquedotecas, em que a gente desce todos os moradores do prédio, de repente as crianças, para dormir na brinquedoteca, num acampamento que é pago pela empresa, para que as crianças se conheçam, se tornem amigos. E depois nós vamos fazer isso interprédios, né? E à medida que você está no empreendimento, da qual o grupo de tênis faz parte desse rol de empreendimentos, que o grupo de crianças se conhece através daqueles empreendimentos, que uma confraria gourmet faz parte desse empreendimento, você querer sair daquilo modifica a sua vida. Porque sua turma do tênis, a sua turma do gourmet, a sua turma das crianças, ele está lá. E isso significa que nenhuma outra empresa pode oferecer um tipo de empreendimento diferente desse, porque melhor que seja o ponto ou a arquitetura, ele perde a experiência de vida. Então, o compartilhamento, de alguma maneira, vai fazer que essa socialização mude como a gente enxerga esses projetos e como é que eles vão poder estar mais abertos a receber esses tipos de eventos, tá? Esses tipos de trocas que o mundo de hoje efetivamente exige.
Vemos muito hoje a questão do branding, né? Cada vez mais as marcas existem em todas as coisas que a gente compra, né? Ela está ali numa bolsa, ela está ali num carro, e a arquitetura começa a trabalhar um pouco com isso. Existem hoje muitos prédios que são assinados, seja uma assinatura formal de uma torre Fendi, de uma torre Porsche, que existe em alguns lugares, ou até efetivamente escritórios de arquitetura que têm a capacidade de formar um branding, uma marca que ajude a vender. Então, isso é muito natural, tem vindo bastante, e principalmente no mundo mais globalizado como a gente vive, os escritórios de arquitetura de outras praças, né, então serve tanto de São Paulo ou do exterior para cá, quanto daqui para fora, começa a se tornar mais realidade. Né? Então, uma série de escritórios, está havendo uma troca de escritórios, onde escritórios daqui estão projetando para outras praças, escritórios de fora têm feito projetos aqui para nós também, seja do exterior. A tecnologia nos ajuda muito. Né? Nós fizemos esses tempos um projeto de uma fachada com arquitetônica que é de Miami, e você senta na frente de um televisor e o pessoal de lá simplesmente vai grafitando as fachadas, e aquilo aparece na sua tela, então as distâncias vão se diminuindo, e isso torna o mercado muito mais concorrido. Porque se a gente estava concorrendo antes com os escritórios locais, hoje você está concorrendo com o país inteiro, eventualmente até alguns escritórios de fora. Por outro lado, né, os outros mercados também passam a ser possíveis, né, para quem se prepara e trabalha com outros mercados. Então, são uma série de decisões que vão se tornando, e no nosso caso, né, que nós somos uma empresa grande aqui para Porto Alegre, mas a nível de Brasil nós somos uma empresa média, né, e a nível de primeiro mundo uma empresa pequena, nós temos as nossas singularidades. Né? Então, existem muitos projetos das quais a gente realmente vai buscando o escritório de arquitetura ideal para cada tipo de projeto. Porque existem escritórios de arquitetura que têm uma capacidade de entrega muito grande e que conseguem fazer a cada semana uma série de evoluções, repensar o projeto numa escala muito ágil e realmente transformadora a cada semana. Existem outros escritórios que eles precisam de um tempo para sair e pensar todo um conceito amarrado, né, para vir, depois de 3 ou 4 semanas, para apresentar uma coisa quase pronta. E dependendo do tipo de terreno, de projeto que vem, a gente vai escolhendo esses escritórios conforme as necessidades que esses empreendimentos atuam. O que a gente não tem aberto mão, que tem funcionado muito, também é uma tendência que a gente tem visto, é uma integração maior entre as disciplinas. Né? Há um tempo atrás, nós contratávamos um projeto arquitetônico, depois um escritório de paisagismo, depois um escritório que fazia a decoração das áreas interiores, depois um de luminotecnia, e cada um desses profissionais ia colocando o seu projeto e a sua visão de projeto em cima desses projetos. E nós começamos a observar que, às vezes, se criava certos monstros, né? Porque o conceito arquitetônico que saiu de uma partida, e, de repente, quem estava colocando a luminotecnia lá 6, 8 meses depois, está usando um estilo de luminotecnia que não tem nada a ver com aquele estilo imaginado pelo arquiteto. Então, hoje, a gente tem a gente chama de uma cadeia de responsabilidade, onde a gente já contrata, no primeiro momento, todos esses escritórios, e esses escritórios montam toda a apresentação conceitual do produto e são apresentados, todos eles apresentam para o projetista arquitetônico, não mais para a empresa. E esse projetista que fez o projeto, ele orienta e brifa junto com a empresa, esses projetistas complementares, e, a partir daí, eles se desenvolvem, né, dentro de uma linguagem única, e depois a apresentação que é feita do resultado disso, cada um desses projetistas complementares apresenta para o escritório de arquitetura. E quando o escritório de arquitetura valida esses complementares, a partir daí existe a apresentação conceitual de todos eles com a nossa equipe, para garantir que realmente as visões se somem. Porque a gente começou a ver que certas áreas você não conseguia ter um resultado arquitetônico de forma, de expressão, que fosse muito surpreendente se não se envolvesse todos esses sentidos juntos. Né? Não tem como pensar uma arquitetura sem a luminosidade. Ela fica diferente. Na hora que você pega um prédio e vai querer fazer uma iluminação de fachada, se você não fizer ou resolver uma fachada que crie elementos salientes para ter sombra e luz, não adianta nada pegar uma pele de vidro e depois chamar um escritório de iluminação para jogar luz na fachada. Ele não funciona. Então, são aprendizados que a gente vem tendo, né, de mercado e que vão se somando e acontecendo durante o tempo. Nós temos aí a questão do verde,
Está terminando aqui, desculpa. Então, só para falar a questão que é bem importante, né, que é a sustentabilidade, que realmente hoje as gerações que vêm de vocês, até as mais novas, elas estão, mesmo quem não queira ou não acredite, vai ser obrigado a trabalhar com prédios cada vez mais verdes. O nosso do Pontal é um prédio com certificação Aqua, porque vai ser uma exigência de mercado daqui para frente. Mas já terminou meu tempo aqui, falei demais. Obrigado aí pela atenção. A gente vê depois nas perguntas aí, gente. Obrigado. Alô. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. O assunto empreendedorismo e arquitetura são dois assuntos que realmente eu gosto muito, então fico muito contente também em dividir aí com essa turma aí que a gente acaba trabalhando no dia a dia. E, enfim, pediram para eu contar rapidamente a minha história de empreendedorismo no mercado imobiliário. Então, a primeira empresa que eu criei foi a Dirani. Eu nunca pensei em ser corretor de imóveis. A minha formação é administração e marketing. Até os 25 anos, eu jamais imaginei que eu teria entrado no mercado imobiliário, mas eu sempre sonhei em ser empresário. Esse era o único sonho que eu tinha. Por circunstâncias, acabei conhecendo a minha esposa e conheci o meu sogro, era do mercado imobiliário. Eu antes tinha trabalhado na Gerdau, tinha empreendido. E aí comecei a fazer dois lançamentos dele, a parte de marketing, e comecei a lidar com corretores de imóveis. Naquela época, para quem não sabe, agora acho que mais recentemente está igual, corretor de imóvel era a profissão mais desacreditada. Acho que hoje é a segunda mais desacreditada, só perde para político. Mas era um momento realmente muito ruim e eu tive que lidar com corretores e pude ver que tinha alguma coisa errada na indústria. Não é possível que o bem mais caro que eu compre na minha vida talvez seja um apartamento, uma moradia, e tenha que tratar com uma mão de obra tão desespecializada e tão mal preparada. Então eu resolvi empreender, nem sabia bem como, nunca tinha trabalhado numa imobiliária, e resolvi montar um escritório, contratei um office boy, uma secretária, uma sala de 35 metros, e comprei uma linha telefônica, para quem não sabe, era obrigado a comprar, custava $4.500, tinha que comprar porque o guia telefônico só saía, às vezes anualmente ou de 2 em 2 anos, então se eu alugasse uma linha telefônica, pode ser que no outro ano o meu telefone tivesse sumido, as pessoas não teriam como me encontrar, então esse foi o meu investimento em 1995. Eu me posicionei para vender imóveis de alto padrão, porque eu não conhecia todos os imóveis da cidade, imaginei no alto padrão são menos imóveis, eu teria mais facilidade de conhecer, porque seriam menos imóveis, simplesmente por isso. E assim eu entrei no mercado imobiliário. Como todo empreendedor, ralei, demorei 8 meses para vender, sonhava em vender um apartamento milionário, o primeiro apartamento que eu vendi, 8 meses após, foi um JK, hoje chamado aí de flat, por R$24 mil. Bom, esse foi o meu começo, como a maioria dos empreendedores, né, que começa, tem muita dificuldade, eu estou vendo aí que tem muitos jovens, mas tive muita resistência, resiliência, como hoje se diz, e comecei a trabalhar nesse mercado. As coisas começaram aos poucos a acontecer rapidamente, e eu comecei a convidar pessoas que não eram do mercado imobiliário, como era o meu caso, para trabalhar comigo. Até hoje, eu prefiro trabalhar com pessoas que não tenham experiência no mercado imobiliário. Comecei a me aproximei dos incorporadores, a história é longa, mas foi rápida. Em 11 anos, lá em 2005, nós já éramos a maior empresa, a maior empresa de vendas de Porto Alegre. Nós vimos uma oportunidade de entrar no mercado do Paraná, e começamos a estudar esse mercado, e aí também de forma inusitada, nós estávamos planejando entrar em 2007 só. Um incorporador, numa das viagens, me procurou, tinha lançado, que era a Ross, tinha lançado um empreendimento que não estava vendendo em Curitiba. Isso era uma quinta-feira, e aí me procurou e disse, olha, tem a oportunidade de vocês entrar no mercado de Curitiba, nós temos um lançamento que é sábado, isso era quinta-feira, e vocês têm 2 chances, ou vocês de Irani vão para lá, ou eu vou chamar a Lopes de São Paulo. Então, sexta cheguei no escritório, consegui juntar 10 corretores, os melhores,
e fui para Curitiba lançar o empreendimento em Curitiba. Então, a nossa entrada em Curitiba foi planejada, mas antecipada 1 ano, por necessidade de mercado. Em 2 anos, a operação de Curitiba era a maior operação da cidade, então foi muito rápido. E em 2007 abrimos Florianópolis. Aí, só para ver um pouco da curva de crescimento de vendas que a empresa teve no final, ali, 2006, 2007 e 2008, né? Crescimento a nível de startup, né? Um volume de vendas absurdo. Então, foi realmente tudo muito rápido. E, em 2007, a Lopes tinha recém aberto capital na Bolsa, nos procurou e acabou fazendo uma oferta para adquirir a empresa. E aí nós nos tornamos Girani Lopes. Isso foi em 2007. Então, essa é a história da Girani, a primeira empresa que eu montei. Nunca imaginei que se compraria uma imobiliária, foi uma oportunidade de venda. Nós vendemos a empresa com um múltiplo de crescimento e não múltiplo de resultado, uma coisa que é muito comum nos dias de hoje em startup, mas que não era comum naquele período. Bom, mais rapidamente, 1 ano após, a Lopes acabou adquirindo 100% da empresa. E aí o mercado de ações em 2008 despencou e a Lopes resolveu vender uma parte do negócio, que era a empresa de locações. Eu acabei comprando, para vocês terem uma ideia, essa empresa administrava apenas 300 imóveis e montei essa segunda empresa, que é a The Legend Locações. Aí é o anúncio de lançamento da empresa. Em 2009 começamos a operar, trabalhamos só com exclusividade. Hoje nós administramos em Porto Alegre, na Grande Porto Alegre, 4.500 imóveis, administramos a locação deles e temos mais 1.380 imóveis exclusivos em oferta. E aí montei também a The Legend Seguros, que só trabalha com apólices imobiliárias. E recentemente acabou meu período de no compete e nós voltamos para o mercado de vendas. Voltamos dentro de uma estrutura bem diferente, a gente trabalha só com 15 corretores. Para vocês terem uma ideia, quando eu saí da empresa nós tínhamos em torno de 700 corretores lá em 2008. Hoje o que eu imagino de uma empresa moderna é trabalhar com pouca gente, muita tecnologia, enfim, uma série de coisas completamente diferentes do que o mercado era. Essas empresas nossas estão sempre se planejando e pensando como será o mercado daqui a 5 anos. Então, eu sempre me coloco o que o mercado vai querer daqui a 5 anos. E o nosso trabalho no dia a dia é justamente transformar o dia de hoje em algo possível de estar presente no futuro. Em termos de mercado, o que o mercado realmente quer? Eu vou dar alguns highlights, são poucos minutos, mas cada vez mais o mercado quer se surpreender de maneira emocional. Ou ele quer baixo custo, ele quer uma coisa ou outra. Então, cada vez mais é importante surpreender o cliente. Os produtos imobiliários que são cases de sucesso, eles estão sendo vendidos, talvez 30%, 40%, para pessoas que não estão procurando imóveis. Essa é a maior... Isso tem crescido a cada ano. As pessoas não estão ali no jornal, na oferta, na internet procurando imóvel. Mas a Smart vai lá, lança um prédio, a Melnick lança um prédio, que toca, que surpreende, esse cliente vai lá e ele começa a se interessar e aí compra o imóvel. Então, assim, o processo de compra ele não é tão racional como as pessoas acham. Ele é muito emocional. Vou passar rapidamente aqui. Então, isso explica um pouco também por que os estoques não estão girando. Provavelmente porque eles também não foram tão bem planejados. A gente já está vendo uma retomada do mercado, os lançamentos já estão vendendo uma velocidade muito boa, porque são produtos novos, bem planejados. Então, surpresa, diferenciação, segmentação, um pouco do que o Juliano já falou, né? Então, tem surgido produtos como, exemplo, Yu Moinhos, que é um produto que usa uma arquitetura também de gente de fora, Philip Starr. Tem produtos de saúde, tanto a Cirela lançou o Mediplex, como a Melnick, os hubs da saúde, que são vários empreendimentos, né? O Max Plaza Canoas, que está ali. Então, tem muita coisa aí surgindo de maneira diferenciada. Um pouco do que o Juliano falou, eu concordo, que é
que a arquitetura não tem mais fronteiras, né? A gente está vendo aí o Jean Nouveau, um arquiteto francês, projetar em São Paulo, Isaiah Weinfeld em Porto Alegre, Arthur Casas em todo o Brasil, agora em Porto Alegre. Então, assim como tem gente de Porto Alegre projetando em outros lugares. E isso tem acontecido no mundo inteiro, a arquitetura não tem mais fronteiras. Valorização de arquitetura e design é algo que vocês que trabalham na área estão acompanhando, cada vez mais o valor para a arquitetura. Branding e co-branding é uma coisa que veio para ficar, né? Eu preciso ancorar as marcas, isso é um fenômeno global, recentemente falado pelo Juliano. E aqui uns exemplos, então, o Fendi Chateau Punta, o Fendi Chateau Miami, Porsche Miami, agora Aston Martin Residence em Miami. De certa forma, co-branding também, envolvendo branding artistas. Botei o empreendimento da Smart, que usa a Heloísa Croco também, né? O próximo lançamento da Iven em São Paulo, que se utiliza do Fasano como uma marca super forte, que já está toda uma expectativa como sendo um dos maiores lançamentos do Brasil, né? Quer dizer, mesmo sendo um empreendimento icônico, tem uma marca forte aí, que ajuda a construir mais ainda. Aqui, recentemente, nós estamos envolvidos num lançamento que ainda não saiu o registro de corporação, mas está em breve lançamento, que atraiu muito público novo, que é um projeto de Design Weinfeld, que é um arquiteto brasileiro, que projeta em Mônaco, né, aquele empreendimento que está ali, o África, do lado, é em Mônaco. Os apartamentos foram vendidos por $70 mil o metro. São apartamentos de 1.000 metros, $70 milhões, e o arquiteto é brasileiro, né? Eu acho que é um orgulho para nós. E outra parte que o Juliano falou, que eu reconheço como tendo um grande apelo, são os apartamentos singles. Tá? Tem um mercado crescente, né? A geração Y chegando, espírito de coletividade, imediatismo. Essa é outra coisa. As pessoas mais jovens não se planejam para se mudar, ele resolve se mudar na sexta, segunda ele já quer estar morando mobiliado, é completamente diferente o comportamento e não tem necessidade de posse. Então tem aí um outro mercado que é para investidores investir em produtos como esse. Está dissociado a posse do uso. Aqui é um exemplo do empreendimento que eu fui ver o ano passado em Londres. Eu só trouxe ele como é um case, é o Chapter King Cross. É um empreendimento de 400 apartamentos. Os apartamentos têm de 14 a 20 metros. Na parte externa fica um restaurante que é aberto para dentro e para fora e uma academia. Nós estávamos hospedados num hotel 5 estrelas lá, maravilhoso. A minha filha foi estudar lá, estava inscrita para morar nesse prédio, eu fui lá com ela. Ela tinha mais 3 dias no hotel, ela falou, não, pai, eu já vou ficando por aqui. Então, completamente diferente a atmosfera, né? Um apartamento... Essa entrada do prédio, eu acho que ela é de estudo, né? Nós estamos acostumados a entrar em prédios com um hallzinho. O hall já é de uso comunitário, as pessoas já estão vivendo, convivendo, né? Que é o co-living. Aqui a entrada no térreo já super descolado, com ping-pong, TV, sinuca, academia. Aí é uma foto dos apartamentos, são mini apartamentos de 14 metros, mas as áreas de convivência, a atmosfera que esse prédio, eu pude entrar lá e ver o jeito que as pessoas vivem é impressionante. Talvez é uma mudança que veio para ficar. E aí um exemplo que ele também falou de confraternização. Todos os domingos tem evento de happy hour num dos prédios. Eles já têm 4 prédios em Londres, de 400 apartamentos, onde os moradores de cada um desses prédios podem ir. Cada domingo é num prédio. Então, essa interação e essa coletividade que o Juliano acabou de falar, eu pude presenciar e ver que realmente eu acho que tem um mercado aí gigante para esse tipo de empreendimento. Muito obrigado. Apartamento e entrou no apartamento. Não, peraí, deixa eu falar primeiro. Tudo bom? Então, primeiro eu acho que eu gostaria de agradecer ao André a oportunidade de estar falando aqui, até do lado dessas grandes empresas aí, eu pequenininho do jeito que sou, eu fico até um pouco acanhado aqui, né? Eu sou o Anderson, eu sou fundador e idealizador da Somos Lares. Para quem não conhece a Somos Lares,
somos uma curadoria imobiliária que, através da arquitetura, a gente queria, né, mostrar o valor da arquitetura e vender, né, essa arquitetura para o cliente final. Mas quando eu estava idealizando o projeto, eu ficava pensando assim, bom, o meu discurso de arquitetura ele é muito raso para eu apoiar a minha empresa na arquitetura. Eu gosto de arquitetura, consumo muita arquitetura, meu Instagram é mood de arquitetura ali, todas as figurinhas salvas, mas o meu discurso ele é raso na arquitetura, e eu não gostaria de ter um discurso raso na hora que eu fosse defender. Então eu comecei a tentar buscar alguma coisa que eu pudesse defender de uma forma genuína. E eu defendi, então, que a arquitetura, na verdade, é significado, é aconchego, é lar, né? Eu trabalho há 10 anos no mercado imobiliário e eu peguei uma fase do mercado imobiliário em expansão e o mercado imobiliário venda mesmo, né? Era um marketing transacional, né? Foca na venda, se tu não comprar amanhã tu vai perder, assino aqui. As pessoas estavam comprando papel, não estavam comprando imóvel. E de uma certa forma aquilo não era um pouco das coisas que eu acreditava. Eu sou um cara meio... gosto das coisas devagarinho, gosto de significado, eu sou meio idealista. Então, eu acreditava numa coisa mais, assim, amorosa. O meu atendimento, ele sempre foi uma coisa mais gentil, eu gosto de conversar, eu gosto que a pessoa se sinta confortável. Eu brinco que eu nunca vendi nenhum apartamento, as pessoas sempre compraram de mim. Então, isso é um pouco das coisas que eu acredito. E, para quem não conhece a Somos Lares, eu vou passar um pequeno vídeo aqui que pode ajudar um pouquinho aí das coisas que a gente acredita no dia a dia. A gente entrou no apartamento e foi amor à primeira vista. Sabe, assim, a sensação de tu entrar num lugar e dizer assim, ó, é aqui, sabe? Eu não consigo me ver vivendo numa casa que não tem um porquê, né? Enfim, o lar começa a partir dessa escolha, né? E é muito legal como o apartamento vai criando cara, né? Assim, ele era todo muito branquinho e hoje ele é cheio de detalhes e cada coisa tem uma historinha, assim, sabe? Acho que tudo que tá aqui dentro tem um porquê, né? Nada é só decoração, né? Acho que isso é uma das coisas desse apartamento que eu acho bem legais, assim. Tem coisas minhas, tem coisas do Marcelo e coisas construídas juntos, assim. E acho que a casa é o melhor lugar para guardar essas histórias, né? Acho que a gente gosta muito de objetos, né? Então acho que através dos objetos que a gente tem de decoração é que está toda a nossa história junto, né? Mas na verdade a gente é acumuladores de memórias mesmo, sabe? São as coisas que fazem a nossa casa ter sentido para nós. Eu acho que ela cada vez vai ter mais coisas com significado. Enfim, a gente acaba também viajando muito e a saudade da casa praticamente no segundo dia de viagem já tá morrendo de saudade da casa. Sim. Porque a gente conseguiu fazer um lugar que nos acolha de uma maneira muito gostosa, assim. Então a gente fala que é um apartamento com muita vida, assim, né? Não é só nós dois aqui dentro, né? Tem toda essa vida de plantas, tem uma energia, acho que isso é muito forte aqui em casa. Acho que hoje, assim, praticamente tudo que a gente faz sempre tem a casa muito presente, assim. E eu me lembro muito bem da antiga proprietária, então, falando assim, eu espero que vocês sejam tão felizes quanto a gente foi nesse apartamento. E acho que, sabe, a gente tá sendo. Tá sendo. Trabalha, né? Então isso que a gente acredita, isso que a gente se dedica ali o nosso dia a dia, né, para passar para as pessoas, passar para vocês. Quando o André falou, né, o tema é o que o mercado quer, eu realmente fiquei bem preocupado para falar, né, porque se eu soubesse o que o mercado quer, assim, na exatidão, só eu estava rico, estava em Miami, não estava aqui dando essa palestra. Porque é bem um pouco como o Juliano comentou, o Dirani falou também. Existem muitas pessoas, a gente é muito diverso, então existem vários nichos. Mas uma coisa que daí ficou muito na minha cabeça, assim, para responder essa pergunta, foram duas frases, né? Essa aqui mais completa é a segunda, que é do Steve Jobs, mas a primeira pessoa que falou isso foi o Henry Ford, que ele falou, bom, se eu perguntasse para os meus clientes o que eles queriam, né, eram cavalos mais rápidos. E o Steve Jobs comenta que
as pessoas não sabem o que elas querem até que você mostre para ela, que também foi um pouco do que o Dirani falou, de as pessoas não estão comprando imóvel até que alguma coisa chama a atenção deles. E eu acho que é bem isso, assim. Pode passar o próximo, André. Tem toda essa questão do cliente, que ele precisa perceber, ele precisa olhar, ele precisa ver o que ele quer. E agora, como a gente está no evento de empreendedorismo, né? O empreender, eu acho que ele é... Você se tornar empreendedor é você ter a sua narrativa. Você contar a história através da experiência que tu tem, seja ela profissional ou seja ela de vida, e tu criar essa narrativa de acordo com as coisas que tu acredita, né? Empreender é ter uma convicção tua. Tem esse empreendedor paulista, na verdade ele é argentino, mas ele se considera paulista porque ele mora a vida toda em São Paulo, que é o Facundo Guerra, que ele tem um livro incrível que é Empreendedorismo para Subversivos, né? Um guia para você empreender no século XXI. E ele fala, esse cara é fantástico, assim, até quem não conhece é bom conhecer ele. Ele é um cara que, só para fazer um parênteses rapidinho, ele pega lugares que já tiveram grande história em São Paulo, mas estavam abandonados, e ele cria novas narrativas para esses lugares. Então, por exemplo, ele tem o Mirante 9 de Julho, que é um café super legal, ele tinha um restaurante que era a Zia Carniceria, que era em parceria com a Tala. Ele tem várias boates em lugares que em São Paulo estavam meio abandonados, assim, e ele cria essas novas histórias. Ele tem agora um clube de jazz, que é uma filial de Nova York, que é no Conjunto Nacional, que é um projeto bem icônico na Paulista, que é do David Limbeschini. Ele tem um restaurante incrível na Paulista também, que o projeto de interiores é do Márcio Koga. Então, ele tenta sempre unir a arquitetura com esse novo significado, né? Ressignificar as coisas. E no livro do Facundo, uma coisa que eu internalizei muito, ele fala que quando tu vira empreendedor, o que tu ganha não é dinheiro, não é fama. Pode ser que tu fique rico e pode ser que tu ganhe grana, mas o que tu ganha, na verdade, é um poder de falar a tua verdade. Doa quem doer. Tu pode falar o que tu acredita, da forma que tu acredita, através do teu produto, do teu serviço. Isso é uma coisa muito real, eu acredito muito nisso. Então, para responder um pouco do que o mercado quer, e finalizar o meu tempo, até para não estourar, porque eu treinei bastante para não estourar meus 10 minutos, eu gostaria de dizer que no meu nicho eu vejo que o mercado quer propósito, entendeu? As pessoas querem propósito, né? Todos os eventos que eu venho participando, assim, que eu vou atrás de tecnologia também para entender, as pessoas ficam muito preocupadas, né? Os robôs, a inteligência artificial, não sei o quê, mas todo mundo fala que humano tem que ser humano, entendeu? Cada vez mais a gente tem que potencializar o nosso lado humano. Então, o humano tem que ser criativo, o humano tem que ser empático, o humano tem que ser diverso. A gente, como humano, tem que ser humano. Então, as pessoas, hoje em dia, elas estão mais preocupadas com... Bom, beleza, eu vou gastar o meu dinheiro contigo, mas o que tu está me entregando, né? Não adianta criar lá um storytelling bonito que tu compra a laranjinha do pequeno produtor e daí depois a gente vai descobrir que é uma mentira e daqui a pouco tu acabou com a imagem da tua empresa, né? Tu abalou ali a tua reputação. Então, em vez de investir num storytelling bonito, para criar uma questão bonita, eu invisto em propósito e em uma coisa genuína. E é isso que a gente faz na Somos, né? O nosso propósito como empresa não é vender apartamento. A nossa missão não está escrito lá, ser a maior imobiliária, ser a imobiliária mais rentável. O nosso propósito é conectar imóveis a pessoas. Então, é isso que a gente faz, é isso que a gente gasta o nosso dia, e é nisso que a gente acredita, e a nossa crença está nos trazendo em lugares maravilhosos e podendo compartilhar isso com todos vocês. Muito obrigado. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Sou o último? Quem aqui tem compromisso agora nos próximos 10 minutos, depois de 10 minutos? Tem? Só uma pessoa tem compromisso, então é bem tranquilo, dá para me estender. Anderson retribuiu, Juliano passou um pouquinho, Girani foi logo ali. Que legal, gente. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, André, enfim. Muito legal. Acho que falar sobre empreendedorismo e arquitetura durante muitos anos foi quase que uma dicotomia, né? Eram dois lados de uma moeda estranha, mas parece que agora tem uma conexão maior, e abordar e trazer para a sociedade cada vez mais esse tema é fundamental. Empreender é mudar as coisas, e a gente está precisando de mudanças, está precisando fazer isso de uma forma menos dolorida. Quem aqui é estudante de arquitetura? Quem aqui é arquiteto?
Quem não é nem estudante de arquitetura nem arquiteto? E tem gente que eu sei que não levanta a mão. Mas obrigado pela enquete aí, gente. Bom, a pergunta foi o que o mercado realmente quer. E é engraçado, porque sendo o último a apresentar, e não foi uma ordem nem sorteada nem combinada, mas a gente tem uma narrativa que vai se construindo de alguma maneira, eu vejo que eu tenho a oportunidade aqui de fechar essa narrativa. Eu tomei a liberdade de subverter um pouquinho a pergunta e tentar responder o que o mercado realmente quer do arquiteto. A pergunta que veio foi da arquitetura, e eu sabia que, assim, tendo 3 oráculos do mercado na mesa, provavelmente eu falaria mais do mesmo, e eu tentei trazer um pouquinho para a minha realidade como arquiteto. Queria compartilhar de alguma maneira algumas lições que eu aprendi ao longo desses diversos anos de cabeçada, porque empreender é dar cabeçada e resistir à dor e seguir em frente até o momento que a gente diz assim, tá, eu acho que a gente está conseguindo concretizar, a operação está seguindo. E, enfim, quando a gente pensa no que o mercado realmente quer do arquiteto, e a gente vê a quantidade de caminhos possíveis, e eu acho que hoje, por um lado, alguns saem com respostas, por outro lado, outros saem com mais perguntas, e a gente se vê nessa miríade de caminhos possíveis e de interações possíveis. E, de repente, a minha missão aqui é tentar demonstrar como, ao longo do tempo, alguns caminhos para mim serviram e podem ser úteis na vida, na trajetória de vocês. Primeira coisa, é o grande paradigma da grande ideia, sabe? A gente está vivendo uma cultura nascente das startups, e aí parece que, qual é a grande ideia? De onde é que surge a grande ideia? Como é que eu surfo essa onda? E eu comecei, como é que as ideias nascem? Quando a gente fala na grande ideia, a gente pega essa figura da onda, né? Eu estou surfando a onda. Como eu queria surfar essa onda, na época da bolha do .com foi isso, tinha uma onda acontecendo, eu queria surfar essa onda. Só que como se formam as ondas? A onda não se forma na praia. A onda se forma quilômetros mar adentro. Algum tempo depois ela vem quebrar na praia. E de repente a ponta que a gente precisa observar é lá nas águas profundas. É qual é a gênese da ideia, qual é a gênese da inovação. Depois que a onda quebrou, quem era para estar na água já está na água. Não adianta correr para a água com a onda quebrando. A gente tem que olhar para ela antes. De onde nasce a onda que alimenta as novas ideias da arquitetura? Nasce daqui. Nós somos um mar de gente. Gente com vontades, gente com desejos, gente com aspirações, e gente com problemas para serem resolvidos. O design, e aí eu coloco a arquitetura como uma disciplina do design, como um aspecto mais amplo, é uma disciplina que está focada em resolver problemas. Se não tiver problemas das pessoas, se as pessoas não nascerem, não morrerem, não casarem, não tiverem filhos, provavelmente a arquitetura não tem muito o que fazer. E tem notícias boas aí com relação a esse processo. Essa massa é o que a gente entende pela crowd. E se fala muito hoje em crowd culture. Crowd culture não é muito mais do que a gente entender quais são os movimentos dessa massa enquanto a gente está nas águas profundas. Se o primeiro ponto é tentar observar qual é esse processo de nascimento das ideias, o segundo ponto é como escutar essa massa. E aí a gente, como arquitetos, como estudantes de arquitetura, como empreendedores, existe muitas vezes a figura do visionário, que é o cara que está enxergando longe, lá na frente. Mas eu, cada vez mais, dou bola para a figura do escutário, que é a pessoa que consegue escutar o que a massa está dizendo, que consegue se conectar não só com outros arquitetos ou com disciplinas da criação, mas principalmente com quem consome o nosso produto. Cada vez mais eu acho fundamental o arquiteto conversar com o dentista, com o advogado, com o corretor de imóveis, com, enfim, inúmeras profissões que são usuários de qualquer tipo de produto ou serviço que venhamos a criar. Alguns cases sobre como escutar a massa, e às vezes é legal a gente transpor o mercado. A gente está falando aqui de... Um tempo atrás a gente comprava CD, comprava disco, e aí algumas empresas escutaram isso como: eu quero escutar música. O Spotify se criou em cima da cultura de resolver um problema. Eu não quero acumular CD, eu quero escutar música. E assim como outros vieram, primeiro iTunes, depois Spotify. Uber, eu quero me locomover sem preocupação. A massa dizia: eu não quero ter carro, eu não quero
o transporte público, eu quero me locomover sem preocupação, e Uber nasceu para resolver esse problema. A Apple, eu quero expressar a minha criatividade. As pessoas diziam isso, a Apple criou computadores para pessoas que querem se expressar criativamente. E é incrível, assim, porque para a Apple, os designers, cada vez mais eu vejo advogados, cada vez mais eu vejo contadores usando computadores Apple, simplesmente porque existe uma conexão aí com criatividade, sabe? Eu quero ser criativo, eu me expresso minha criatividade porque o produto foi concebido para expressar a criatividade. Bom, Márcio, mas e sobre a arquitetura, onde é que entra isso, sabe? E aí eu vou puxar um pouquinho também das escutas que a gente mesmo fez na Smart, eu e o Ricardo enquanto sócios, mas a Vitacom, por exemplo. A Vitacom parece, e eu sem conversar com o Frankel, mas ouvindo um pouquinho do discurso dele, eu quero dormir perto do trabalho, parece que é isso que a Vitacom escutou e quer colocar. O apartamento compacto tem a ver com isso, eu em São Paulo, eu quero viver perto do meu trabalho. A Ideias Arvos, eu quero viver em uma obra de arte. Foi o pioneiro nacional na questão da criação de edifícios autorais. Muitos deles têm plantas difíceis, têm uma diversidade incrível de tipos que torna o trabalho dos corretores, muitas vezes, é mais difícil o cara escolher o apartamento do que escolher comprar ou não naquele empreendimento no Ideias Arvos. A gente na Smart tentou escutar o seguinte, lá em 2009, que algumas pessoas queriam expressar a sua identidade em arquitetura, seja na fachada, seja na planta, seja na forma como isso se relaciona no entorno. E tentamos responder a isso com empreendimentos que sim falam de identidade e falam de arquitetura. Quando a gente fala de inovação ou do que o mercado quer, muitas vezes, se a gente for escutar a massa, nós vamos ter primeiro as informações. E esse gráfico é bem interessante, porque vem os dados. Dos dados, a gente pontua aqueles pontos que nos geram ou não informação. As informações conectadas geram essa base de conhecimento e, a partir daí, a gente vai criando os insights. O interessante é que muitas empresas precisam, no caso da Melnick, eu preciso me relacionar com um nicho amplo, porque eu tenho uma diversidade de produtos que vão desde o loteamento até o altíssimo padrão. Algumas empresas se pontuam em nichos pequenos. O Anderson comentando, por exemplo, o cliente Somos não é 90% da população porto-alegrense. De repente é 0,1% e isso é suficiente para manter a Somos ocupada durante alguns anos, sabe? Atendendo todo esse povo. Mas o insight vem desse assim, quem eu quero atender? Quem eu quero escutar? Que tipo de problema esse nicho tem que eu posso atender? Que tipo de anseio? A gente, quando fala de problemas, a gente está falando de desejos e vontades. Que desejos e vontades são latentes nisso aí? Ponto 3. Identifiquei o problema. A gente tem que se apaixonar por ele. Porque na primeira vista a gente tem uma solução. Tem um problema, tem uma solução. Mas a gente não pode perder de vista que problema a gente quer resolver para a partir daí dar sequenciamento a isso. Eu na arquitetura, eu quero me envolver com a TIS, que é a habitação, assistência técnica, habitação de interesse social. É um super nicho que está crescendo, muito pouca gente conhece, tem problemas seríssimos em todo o país para resolver com relação à habitação de interesse social. Altíssimo padrão, loteamento. A gente está falando de uma expansão no futuro que novas cidades precisarão ser criadas, não só novos edifícios. E aqui é um dado para vocês. Esse aqui é uma evolução da população brasileira de 1940 até 2050. Em 2040, éramos aí praticamente 41 milhões de habitantes, sendo 13 em cidades. A projeção é que no ano 2000, mapeado 138 milhões de habitantes em cidades. Isso aí é 10 vezes de expansão. Em 2050, essa projeção vai a 238 milhões de habitantes. 238 milhões de habitantes significa que 100 milhões de habitantes a mais entram no Brasil. Isso é praticamente dobrar a capacidade das cidades. São Paulo não tem como dobrar a capacidade. Se tiver 3 pessoas a mais que se mudam para São Paulo para. Já Porto Alegre, provavelmente, ela vai crescer 50%. Bento vai triplicar. Pelotas vai duplicar. Cidades que a gente não conhece e não nominou ainda vão surgir, ou grandes conurbações. Isso é um belo de um problema para resolver. O que as pessoas querem
numa área metropolitana, numa área suburbana? O que as pessoas querem no loteamento? O que as pessoas querem da vida urbana? Isso são problemas que estão aí, de repente, essa é a escuta, quando o Anderson comentava da frase do Steve Jobs, né, que as pessoas não sabem o que querem, elas sabem o que querem, qual é o problema que elas têm para resolver. Elas podem não saber qual é a solução, mas esse é o nosso papel como arquitetos, como designers de uma solução. E aí o divã da massa, né? Quero me mudar sem me preocupar em mobiliar. Estava comentando, o Girani falou do imediatismo. Eu não quero preocupar em mobiliar um apartamento quando eu vou alugar, é um saco, porque daí eu tenho que entrar com piso, com cozinha, com eletro. Eu quero alugar por temporada. Eu vou passar 6 meses em São Paulo, eu quero só alugar por 6 meses, ou 3 meses, ou todo o final de semana. Eu quero tranquilidade, eu quero personalizar meu espaço, eu quero compartilhar aquilo que eu uso pouco. Eu quero X dormitórios no meu, se eu quiser amanhã acordar e tiver 3 dormitórios, ótimo. Se não, amanhã um está bem, porque eu não vou receber as outras 2 pessoas. Eu quero serviços perto de casa, quero viver a cidade, quero mais segurança, quero ir para uma cidade mais tranquila. É impressionante que tem de gente vindo de São Paulo para Porto Alegre em busca de tranquilidade, ou vindo de Porto Alegre voltando para o interior. São movimentos da massa. Né? Quero estar perto da natureza, quero tudo perto. São pontos. 4º ponto, o arquiteto dos anos 70, e muito do arquétipo da nossa formação como arquitetos era o arquiteto sonhador, o arquiteto idealista que vivia no campo das ideias. A nossa geração é a geração que está ancorando no campo do fazer. Eu preciso fazer, eu preciso botar em prática. A minha crença, ela ganha propulsão no momento que eu boto ela em prática e defendo ela com as minhas ações. Então, defender as ideias com ações e usar o nosso cinto de utilidades. E aí, um tempo atrás, a gente viu o arquiteto como uma pessoa que projetava. O mercado imobiliário, que é um pouco do que a gente está falando aqui, via o arquiteto como uma pessoa que projetava. Só que o tempo foi passando e hoje em dia o arquiteto ele não está só no âmbito do projeto. Ele pode sim estar no âmbito do estudo de mercado, com anteprojeto, os renders, pré-orçamento, fluxo de caixa, de viabilidade do empreendimento, estudo de viabilidade econômica, projeto executivo, acompanhamento e depois lá o as-built. De todos esses aqui, por exemplo, não tem nada a ver com a maioria das coisas que se estudam na universidade. Muitos deles também a gente caga ao longo do caminho e mata a aula e depois vai ter que se virar para aprender. Então, assim, para os estudantes ainda, se não mataram, não matem. Vai fazer falta. Ou se já mataram, hoje tem YouTube que ajuda, mas tudo bem. VPL eu tive que aprender no YouTube porque eu matei. E foi feio isso. E eu não me orgulho. Esse cinto de utilidades que a gente tem que ter hoje em dia lembra muitas vezes a história do Batman lá, que para cada coisa eu tenho uma coisa. E quanto mais a gente reforça esse cinto, mais completos a gente se torna na prestação de serviço. O Daniel, infelizmente, deve ser, mas falava disso, sabe? A entrega do serviço, a prestação do serviço. Cada vez mais a gente tem mais capacidade de entrega. A tecnologia nos deu isso. O BIM é uma revolução para isso. Hoje a gente tem como lançar um projeto com indicadores para um pré-orçamento, por exemplo. Então, são várias questões e eu acho que um arquiteto que tenha um cinto de utilidades completo e saiba entrar não só para projetar, mas para articular toda a realização e viabilidade de um empreendimento, seja ele um parklet, seja ele um condomínio no interior, seja ele um edifício, um master plan com 25 torres, seja ele um edifício de 1.000 metros quadrados, como foi o primeiro caso da Smart, eu acho que isso é um pouco do que o mercado busca, sabe? Que a gente se permita ir além do projeto e se veja como, primeiro, alguém que escuta necessidades latentes e depois tem um cinto de utilidades para poder encampar isso. Isso tem a ver com o modelo, e a gente estuda Vitruvio na faculdade, tem a ver com o arquiteto vitruviano, que era o grande mestre de obras. Ele não era a pessoa que simplesmente desenhava o edifício, ele era a pessoa que viabilizava aquele edifício. Eu preciso de uma nova sede do governo. Vitruvio, acha um terreno para nós e me entrega a chave daqui a 5 anos? Era isso que se fazia, sabe? O arquiteto vem abandonando ao longo do tempo alguns papéis que pode e deve reconectar.
E isso é uma possibilidade de futuro, e sim o mercado quer. E resta a gente buscar ocupar esse papel. Enfim, essa era um pouco da reflexão que eu queria fazer sobre futuro, sobre presente, antes de mais nada, e sobre o que eu vejo que o mercado busca do arquiteto. É um tema legal para expandir, então, sei lá, se a Unicinos estiver, me coloca à disposição. Ontem o Ruschel estava aí para falar disso. Eu acho que é um tema muito interessante de se abrir, mas queria um pouquinho botar para fora isso, porque é angustiante muitas vezes a gente ver tudo isso acontecendo e dar vontade de falar, porque a cidade que a gente constrói, a cidade que os nossos netos e os nossos bisnetos vão vivenciar, a gente está construindo hoje. A Porto Alegre de 2050 vai nascer dos projetos que estão acontecendo aqui. Então a gente tem um papel de definir que cara a gente quer para a gente mesmo. Nesse ponto, assim, eu me orgulho muito da Smart ser uma empresa com foco em Porto Alegre. A gente buscar, tem tanta coisa bacana para criar na nossa cidade, então a gente focar aqui. E aproveitando que a gente está na Semana de Porto Alegre, terça-feira foi aniversário de 247 anos, eu não sei se vai ter como, André, passar o filme? Pode ser. Bom, eu queria prestar uma homenagem, mas não sendo possível, agradeço a todos, contatos, Instagram, está tudo aí. Obrigado pelo carinho, obrigado pela acolhida, viu? Bom, boa noite. Não sei se esse microfone, acho que está ligado, sim. Eu estava olhando o relógio aqui, a gente tinha o evento previsto para terminar às 7 horas, e eu sou professor aqui na Unicinos, e eu tinha aula às 7h30 em São Leopoldo, mas eu já... Na segunda-feira eu já cancelei essa aula de hoje à noite, porque eu sabia que o evento ia ser muito bom e que certamente iria se prolongar e que ninguém iria embora, né? Então acho que a gente tem um pouco mais de tempo. Eu acho que a gente fecha o dia de hoje assim muito bem com esses 4 convidados. A gente tem a experiência da Melnick, que é uma grande incorporadora, acho que uma das maiores do Brasil, certamente maior do Rio Grande do Sul, imagino, que trabalha com... eu dei uma olhada no site de todo mundo, assim, antes de vir para cá, já conhecia alguns de vocês. A Melnick trabalha com alto padrão, mas também trabalha com grandes condomínios, com loteamentos, então tem digamos que abriu bastante o leque de trabalho. Então, acho que foi muito interessante ouvir o que o Juliano nos falou. A Dirane também trabalha com o mercado imobiliário, e falou mais o Dirane sobre como empreendeu, mas eu acho que a empresa trabalha com nichos bem interessantes de locação comercial. E tem um produto que eu vejo aí bastante pela cidade, que é o Build for Rent, né, que é alguma coisa que é digamos que identificam vazios urbanos, terrenos, esquinas que estão desocupadas, mas que têm uma localização muito boa, perto de infraestrutura urbana, de transporte público, de pessoas, e constrói edificações muito simples, pré-fabricadas, baratas, mas que gera atividade, né? que reconhece o potencial desse lugar e cria uma cidade mais movimentada, que é o que a gente quer. Eu acho que a gente tem que falar um pouquinho disso também, de construção de cidade. Eu acho que o Márcio terminou um pouco por isso. Assim. Fechando um pouco o que a gente ouviu aqui, o Anderson eu já conhecia, Somos Lares, e não o conhecia. Eu recomendo todo mundo, quem não conhece, vai lá olhar o site Somos Lares. O trabalho dele é excelente, é um trabalho muito pequeno, assim, muito precioso, mas realmente de conectar lares a pessoas. Assim. Não é vender o grande edifício, o grande condomínio. Eu acho que tem um reconhecimento também dessa questão da cidade, né, e reconhecimento do cliente. O cliente é uma pessoa, é aquele casal ali, o Marcelo e a esposa que apareceram, que tem uma expectativa de comprar um apartamento em determinado lugar. E são apartamentos... às vezes pode ser um JK na Cidade Baixa, pode ser um apartamento de um dormitório no Bonfim, pode ser um apartamento de 3 dormitórios na Bela Vista, mas são apartamentos únicos, assim, é muito, muito legal o trabalho. E, finalmente, fechando, o Márcio, acho que falou muito dessa perspectiva que a gente tem do trabalho do arquiteto, do futuro, e não falou da empresa dele, da Smart,
Ontem o Ricardo teve na Unicinos de São Leopoldo falando. A Smart, acho que é uma incorporadora que encontrou assim um nicho de mercado que começou, acho que lá realmente na Ideias Arvos, assim, que identificou que a gente pode fazer mercado imobiliário com boa arquitetura, com bons escritórios de arquitetura, né? E reconhecer os bons escritórios de arquitetura que não necessariamente são as marcas, os brandings, né? A gente teve uma experiência aqui em Porto Alegre há muitos anos atrás, o edifício Paco Rabanne, não é, que nem era uma zona muito boa, muito nobre, e era um edifício bem ruim também, né? Então, não necessariamente essa questão de se associar edifício Porsche, coisa assim, eu não compraria um edifício Porsche. Primeiro porque não tinha dinheiro, não teria dinheiro para isso, mas esse tipo de coisa não me interessa. Me interessa a grande arquitetura. Então, a Smart, eu acho que identifica isso de fazer edifícios de excelente arquitetura, bem localizados, assim, para um público também bem específico que valoriza a arquitetura. E eu queria até introduzir a minha pergunta um pouco por isso, assim, por ser professor de arquitetura, por ser arquiteto, talvez eu escreva e chame arquitetura com A maiúsculo, né? E a gente, estamos aqui praticamente 99,5% entre arquitetos e estudantes de arquitetura, então nos interessa, assim, o que o mercado espera da arquitetura, mas como esse mercado, na perspectiva das imobiliárias, das incorporadoras e construtoras, mas também do consumidor final, do público que reconheça a importância da arquitetura. Eu acho que o Anderson é um cara que trabalha muito com isso, assim, né? Que é esta pessoa que vai usar o apartamento, o prédio, o que seja. E aí eu conto uma história minha, eu estou casualmente procurando apartamento para comprar, eu sou single também, eu me separei, moro sozinho, e eu estou com muita dificuldade de achar um apartamento. Eu não quero um apartamento de 14 metros quadrados, com uma mega estrutura condominial. E outro dia eu estou com um corretor muito bom me auxiliando, e ele me mandou uma mensagem: olá, entrou um apartamento muito bom aqui, Barbada, o cara está precisando de dinheiro, preço muito bom. Eu sei que não é o teu perfil, mas eu prefiro pecar pelo excesso do que pela omissão. Ele me mandou o link, eu fui olhar, comecei as fotos do apartamento. Pá, legal, apartamento grande, sacada, churrasqueira, suíte, coisa assim. Aí, quando eu chego assim, condomínio, murado, cercado, kids isso, pet aquilo, fitness, não sei o quê. Eu disse, não é isso que eu quero. E aí, quando eu fui olhar o edifício era neoclássico. Eu digo, não, aí não dá. Aí eu vou ter vergonha de convidar os meus colegas arquitetos para irem no meu prédio, né? Então, eu queria lançar para vocês um pouco essa questão, assim, enquanto professor, enquanto cliente, enquanto arquiteto, como é que a gente pode levar a boa arquitetura para as pessoas? E eu me lembro, o jornal Clarim de Buenos Aires tem um suplemento semanal Arquitetura, né, de boa arquitetura, e de boa arquitetura mundial, e de paisagismo, e de urbanismo. Os argentinos, eles vão fazer aqui, dizer uma bobagem talvez, mas culturalmente eu acho que eles são um pouquinho melhores que nós, assim. Então, a arquitetura é percebida como algo importante na vida das pessoas, é importante para a cidade, né? Como é que a gente consegue levar isso para o mercado, da importância da arquitetura? E aí, como a gente está com um tempo meio avançado, e deixando os meus colegas também de mesa, de sala de estar aqui um pouco livres, eu queria também introduzir um segundo assunto, e aí a gente fica livre para discutir o que quiser. Um deles, então, é essa questão, como criar essa cultura arquitetônica nas pessoas. E o segundo que se falou pouco é que nós somos arquitetos e urbanistas, né? E eu me lembro de um arquiteto que escreveu alguma vez, eu não me lembro o nome dele, eu li isso e o arquiteto dizia, o primeiro cliente do arquiteto é a cidade. E então a gente, na verdade, está construindo a cidade. E aí, que cidade nós estamos construindo? Né? Que cidade a gente vai ter para 2050, quando nós tivermos tanta gente morando, cada vez mais gente morando em cidade?
E, claro, a gente enfrenta hoje questões de segurança e coisas assim, mas a gente vê as pessoas querendo usar a rua, usar a cidade. E eu vi ontem à noite, chegando em casa, eu vi uma série na GNT chamada O Futuro é Feminino, que são 3 brasileiras que andam pelo mundo falando sobre feminismo, sobre mulheres. E ontem elas iam para o Paquistão, e elas estavam no Paquistão e elas entrevistaram uma menina, de 20 anos, uma ativista social, que no Paquistão eles têm uns cafés, e esses cafés, as mulheres não podem usar esses cafés. Cafés com mesa na rua, as mulheres não usam esse café. E, não me lembro o nome do café, mas é um nome paquistanês, e ela criou um movimento nas redes sociais, chamava #GirlsOnBar, alguma coisa assim, chamando as pessoas para ocupar o espaço público, para ocupar esses cafés. E ela dizia que ela se sentia, que ela queria ir para a rua, que ela era uma pessoa urbana, né? Então, é um pouco isso, acho que a gente quer ir para a rua. E uma outra pessoa que foi entrevistada também no programa de ontem, era uma cicloativista também, que também no Paquistão, bicicleta é um meio de transporte assim, super corriqueiro, mas as mulheres não podem andar de bicicleta. E ela criou um movimento também de andar de bicicleta. E no início ela foi atropelada por uns homens. Mas aí ela começou a chamar outras mulheres para andar de bicicleta, e ela tem um grupo hoje de mulheres que enfrenta isso e anda de bicicleta, porque justamente ela quer usar a cidade. Né? Isso acho que é só uma ilustração, assim. Então, eu queria que a gente conversasse sobre essa questão, assim, como fazer as pessoas entenderem da importância da arquitetura, como vocês percebem isso dos clientes, e que cidade a gente vai estar construindo. E aí eu faço uma provocação ao mercado imobiliário, às incorporadoras. Será que a gente quer um condomínio murado? Certamente neoclássico, acho que a gente não quer mais, acho que já passou. Né? Acho que é isso. Quer começar? Posso começar? Alô? Eu percebo no mercado que sim, já há uma transformação e uma valorização da arquitetura. Acho que talvez a gente não precisasse se preocupar tanto. É uma coisa nova, e, portanto, mas ela está entrando em praticamente todos os projetos. A preocupação com a arquitetura, ela mudou completamente dos últimos anos para cá. Eu acho que isso é uma coisa que depende da cultura em geral, né? Eu acho que a arquitetura é cultura, né? Quanto mais culto o povo, mais valorização à arquitetura, né? Então, eu acho que isso não tem como determinar de que maneira vai vir. Eu acho que na medida que as pessoas são mais cultas, mais valor à arquitetura nós vamos ter. E eu acho que esse movimento já começou. Obviamente, como o mercado imobiliário tem um ciclo muito lento, quem trabalha sabe, compra um terreno, às vezes demora 5, 6, 7. Tem projetos que eu estou envolvido há 8 anos, 10 anos para aprovar um projeto. Então, realmente isso muda. Mas acho que a própria Unicinos aqui é um exemplo de uma arquitetura moderna, de um produto moderno, uma universidade que tem um mall, tem um teatro, convive. Ela é murada, mas ela é aberta a toda a cidade. A universidade está aberta. E ela faz parte hoje de um núcleo próximo a escritórios, próximos a moradias. E eu acho que o que de fato a gente tem que lutar na cidade é para mudar o nosso plano diretor, para ter mais ambientes comerciais mesclados com residenciais. Os bairros que todo mundo quer morar são bairros onde a gente pode consumir, ir no bar, no café, morar, ter tudo perto, poder caminhar. Então, isso é uma necessidade, mas o nosso plano diretor ele não contempla isso, né? Então, ele tem uma série de limitações. Eu não consigo ter uma zona comercial na Bela Vista. Eu tenho várias residências, necessidade, e eu tenho que fazer todo mundo se deslocar para uma área comercial. Eu prejudico o trânsito, eu encareço a infraestrutura. Quer dizer, então, eu acho que se há alguma coisa que a gente precisa é se envolver um pouco mais e tentar mudar um pouco do nosso plano diretor. Rogério, até seguindo um pouquinho na tua linha, primeiro, em relação à boa arquitetura, eu concordo contigo, os projetos novos que têm vindo, que a gente está olhando nas pranchetas, eles já têm uma preocupação maior com a arquitetura, apesar de que a gente tem que conviver, né, com as nossas frustrações da onde a gente vive. Né? Querendo ou não, um apartamento de R$800 mil, R$1.200.000, que é caro hoje para a nossa população, é 200 ou 300 mil dólares.
que a nível de mundo é muito barato, né? E isso, nós temos centenas de projetos que nós já tentamos viabilizar em termos de materiais, de esquadrias, de referências, e que às vezes, efetivamente, a gente não consegue viabilizar. Mas hoje em dia, aos poucos, né, novos conceitos, é aquilo que eu disse, as coisas evoluem, né? Antigamente a gente vendia um empreendimento, há 20 anos atrás, com um folder que era um panfleto. Depois alguém fazia de página dupla, e para te fazer melhor, tu fazia com página tripla, depois começou a ter 10 páginas, 15, hoje já são livros, né? As coisas vão evoluindo, e aqui realmente a arquitetura, eu acho que ela está melhorando, e nós estamos nos oxigenando também. Não é porque a pessoa vem de fora, ou tem um escritório renomado, que é melhor ou pior, mas cada cidade ou cada localização, às vezes, tem traços diferentes, e às vezes a gente precisa se oxigenar. Nós fizemos uma coisa muito interessante, várias parcerias com escritórios daqui e de outras praças. Nós temos um projeto que vai ser com o escritório daqui, com o escritório de Oslo, e realmente isso oxigena e traz para os escritórios daqui novas visões, e tenho certeza que o pessoal de Oslo também trouxe alguma coisa, levou alguma coisa de Porto Alegre para lá, mas vai se trazendo, né? E o segundo ponto, que realmente é bem importante, que o Rogério falou, é o plano diretor, né? A urbanidade, ele está muito das regras que a gente coloca no jogo, e eu acho que hoje nós temos um plano diretor que ele não favorece o desenvolvimento da cidade, ele não favorece os incorporadores, ele não favorece os arquitetos. Então, hoje estou conseguindo fazer um lobby de pé direito alto, consegui fazer base, coroamento, quer dizer, uma série de situações, obrigado a ter uma guarita, né, que hoje é necessário na maioria dos prédios, ter no máximo 5 metros quadrados, porque ela está no recuo de jardim, quer dizer, são uma série de limitações que parece que o nosso plano deixa mais engessado para os arquitetos em relação a outras cidades que a gente trabalha e conhece. E também não favorece o cliente, porque a densidade, em algumas situações, ela ajuda a pagar um custo. Fazer um hall de entrada, ser dividido, rateado com 10 pessoas, tu pode fazer um investimento, e num prédio que tem 200 apartamentos, certamente tu pode fazer com pé direito triplo, tu pode fazer com materiais mais nobres, e viabiliza muita coisa. Então, as coisas precisam evoluir, nosso plano precisa evoluir. Eu acho que hoje a ocupação da cidade, principalmente em cidades como no nosso país, em que existe o problema da violência, quando você não ocupa a rua, né, aquelas pessoas que você não gostaria que ocupassem a rua acabam ocupando. Então, hoje, se você pegar o nosso plano diretor, os prédios são afastados da rua, né? E você não tem comércio. Se você não tem comércio, você não tem vida, e as cidades ficam a penumbras, né? E as pessoas precisam se esconder dentro de muros, porque aquilo lá é uma zona de ninguém, né? E, às vezes, a própria rua pode fazer um afastamento. Quer dizer, você pode ter os afastamentos laterais, mas por que o prédio tem que ser jogado tão longe dos afastamentos, trazendo convívio para as pessoas? Nós vemos num plano e que não existe incentivo. Né? Você tem uma série de restrições que você não pode fazer, mas existem cidades, por exemplo, que incentivam a botar lojas de rua, né, para as incorporadoras usar esse incentivo. Então, o nosso plano, ele está muito acostumado a dizer o que não pode, mas naquilo que ele quer. Até hoje, o 4º Distrito, que é uma zona que todo mundo sabe que tem um potencial fantástico, né, uma área perto do rio, plana, perto do centro, perto do Moinhos de Vento, talvez seja o bairro dos mais queridos da cidade, mas o que incentiva alguém a empreender ali? Então, acho que a falta de alguns incentivos também facilita. E, por último, essa questão realmente do uso misto do comércio e das moradias. Uma vez nós fizemos, já tem alguns anos, uma pesquisa em diversos bairros de Porto Alegre para saber quem eram os moradores mais felizes com o seu bairro, né? E foi Moinhos de Vento, Bonfim, Cidade Baixa. Essa foi a ordem dos 3 primeiros. São justamente aqueles bairros de Porto Alegre onde tu desce e ali tu vai ter um mercadinho, vai ter um restaurante, vai encontrar alguém, tu vai cruzar as pessoas. São bairros que promovem a socialização das pessoas entre si, né? Então, em contrapartida, nós tínhamos bairro como Bela Vista, que hoje, pelo aumento de densidade, já começa a ter, por exemplo, alguns barzinhos, começa a ter algumas padarias, mas há 20 anos atrás, quando ele começou, se tu queria pegar um litro de leite, ou na época, né, um DVD, na Blockbuster pegar um DVD, hoje não tem mais, tu tinha que sair, pegar teu carro e buscar algum tipo de serviço.
porque não adianta, sem adensamento o comércio não vive, né? Então acho que existe uma questão de plano diretor, e eu acho que vocês vão ver aí com os novos lançamentos aqui, até o pessoal passou alguns, aí o Varanda que a Copsen está lançando, nós temos um lançamento agora no meio do ano que chama Tená, que são apartamentos de 855 metros quadrados, e que nós estamos fazendo um traço totalmente diferente de arquitetura, porque nós exatamente não queríamos mais um prédio de alto padrão que fosse o padrão de Porto Alegre, né? Corpo e pastilha, sacada em granito, né? Nós já temos dúzias desses prédios, né? Queríamos fazer algo diferente, e eu acho que realmente vocês vão ver nos próximos anos uma melhora no traço arquitetônico da cidade, tanto dos arquitetos de fora quanto daqui. Bom, acho que depois eu deixo o Márcio finalizar ali. Como eu comentei, eu me limito a falar de arquitetura porque meu MBA de arquitetura foi 2 anos trabalhando na Smart, e ali eu tive um pouco mais de contato com a arquitetura, então eu deixei meu repertório um pouco mais firme, assim, né? Mas eu acredito, que nem o Dirani comentou, que as pessoas estão querendo, e quem quer arquitetura, boa arquitetura, são as pessoas mais novas. E às vezes dá esse descasamento de como a pessoa é mais nova, recém está começando uma vida financeira, às vezes fica distante daquela boa arquitetura que é oferecida na cidade, porque realmente tem um valor, né? Comprar um terreno num bom bairro é mais caro. Tem alguns bairros, por exemplo, que nem o Bonfim, que é um bairro que eu atuo muito, não consegue achar terrenos lá, porque os terrenos são muito pequenos e o bairro já está todo denso. Então, assim, tem uma série de dificuldades, mas eu acho que essa questão da boa arquitetura é treinar o olhar mesmo, é apresentar, que nem o Márcio falou, é dar cabeçada, é botar o produto na rua, porque a pessoa vai querer consumir aquilo ali. E também essa questão de viagens, né, que hoje é uma coisa mais que facilitou a vida, né? Tá todo mundo podendo viajar, todo mundo, por causa da internet, Arquidaily, aí todo mundo tendo contato com essa referência. Então isso tu tá treinando o teu olhar e faz com que tu queira consumir essa boa arquitetura. Na hora que o empreendedor lança um produto, tu vai procurar algum produto que realmente faça mais sentido, né, para as coisas que tu acredita ali, como tu quer morar, né? Então, eu acho que esse é um esforço aí que agora os incorporadores aí, eles estão tendo, é o trabalho deles diariamente, né? Fazer um breve ali, só para falar assim, essa questão, os meus clientes ali na Somos, é muito cliente jovem, assim, é o entrante, né? É o primeiro apartamento, ou o casal que também está comprando o primeiro apartamento, então eu vejo muito disso. As pessoas querendo consumir aquela boa arquitetura, mas infelizmente está no momento inicial de vida e a parte financeira acaba restringindo, então, mas eu acho que é isso, eu acho que logo em seguida aí a gente vai conseguir ter boa arquitetura para ofertar, e as pessoas, assim como vocês, daqui a pouco vão se formar, vão querer abrir uma incorporadora muito ancorada no que a Smart está trazendo para a cidade, vão também querer botar a cara de vocês na rua, mostrar o trabalho de vocês, e isso vai fazer com que a boa arquitetura seja disseminada, né? É isso que eu vejo um pouco das coisas. Perguntas complexas, geralmente é bom de quebrar em respostas parciais. Essa é uma pergunta extremamente complexa, sabe, porque envolve fatores como, por exemplo, o fator histórico. O movimento que a gente vive no mercado imobiliário hoje, de alguma forma, remonta a um eco dos anos 70. Nos anos 50 e nos anos 60, o mercado imobiliário produziu empreendimentos de excelente arquitetura. O mercado imobiliário trabalhava com a tônica da arquitetura de qualidade no Brasil inteiro. Nos anos 70, anos 80, a gente passou por um processo de adensamento das cidades, urbanização acelerada, e ali surgiu um fenômeno, e acho que alguns aqui vão lembrar, pais comentando, do BNH. O Banco Nacional da Habitação era para a classe média ascendente, o que hoje é o Minha Casa Minha Vida para os entrantes. Muito do que a gente vê hoje na cidade, ou construído nos anos 70 e nos anos 70 e 80, teve relação com o BNH, que era um movimento de infraestrutura urbana. Era um movimento de tem que adensar, as pessoas têm que morar com o mínimo digamos assim, de condições técnicas, só que foi um movimento catapultado muito pela engenharia, muito pouco ancorado na arquitetura e na subjetividade. As gerações, eu acho, de construtoras, de incorporadoras, que hoje estão transitando a geração, iniciaram nessa época. Então, por exemplo, o Juliano é a nova geração desse movimento. O Rafael Rossi, lá da UMA em São Paulo, é a nova geração. O Frank, da Vitacom, é a nova geração. O Efraim, o Efraim Horn, da Cirela, é a nova geração, que estão transitando esse modelo. Estão questionando e estão perguntando o que a minha geração quer deixar para as próximas, sabe?
existe essa perspectiva histórica que é muito importante dos empreendedores e quem está tomando a frente. A segunda perspectiva que eu coloco é a perspectiva política. Arquitetura é cultura e cultura é política, não adianta. A gente está falando de movimentos de grande impacto. A gente fala a questão do argentino, por exemplo. Acho que o argentino passou por condições político-culturais na história do país que permitiu a eles que a arquitetura tivesse uma pauta hoje num jornal de grande circulação. O que foram os nossos últimos anos, se for pensar em termos de política e cultura? Era muito difícil a gente conseguir ganhar relevância para um assunto subjetivo, porque as nossas preocupações principais eram infraestruturais. A gente vive um problema brutal de saneamento básico, a gente vive um problema brutal de corrupção, a gente vive um problema brutal de uma série de coisas que é muito difícil, diante de um contexto desse, a gente ganhar a seriedade que a gente acredita que merece a arquitetura. E aí o ponto de orquestração, eu acho que não é uma andorinha que faz verão, são as associações, são as revoadas, são as entidades, são eventos como esse que, de repente... legal que a gente está em maioria de arquitetos aqui, mas que bacana se tivesse uma grande parte de outras profissões também compartilhando, entendendo o que busca para a arquitetura. Aí a gente está espalhando a nossa crença. Né? A arquitetura boa, tem aquela máxima, né? A arquitetura boa é o que eu acredito que é boa. Então, as crenças elas precisam ser passadas adiante porque tem muita gente que digamos assim, que considera ok o que está alguns movimentos a ponto de dizer isso aqui para mim é bom o suficiente. Perspectiva política, a terceira perspectiva que eu coloco é uma perspectiva muito individual, mas também cultural. Uma vez eu li um ensaio que falava da arquitetura como manto e como espelho, que eram os dois aspectos da arquitetura. O primeiro é o aspecto infraestrutural. A arquitetura, e aí o objeto construído, precisa reunir características técnicas suficientes para ser um manto, para proteger das intempéries, para proteger da chuva, dos ventos, do calor. É um manto que te encobre. Mas o segundo aspecto é o aspecto de espelho. Ele também é um espelho para a nossa identidade. Uma população que busca se reconhecer numa arquitetura, ela sim é culturalmente esclarecida e avançada. Mas essa é uma perspectiva individual. É o porto-alegrense achar que merece ter um espelho de maior qualidade, a ponto de rechaçar algumas imagens projetadas e acolher outras imagens, sabe? A gente vem num movimento que eu acho que ele é de alguma forma egóico e de alguma forma nichado, de pessoas que dizem, não, mas eu no momento que eu olho para o meu prédio, eu quero me reconhecer ali. Eu quero que a minha imagem esteja refletida naquela identidade. A tua preocupação, se os meus amigos vierem me visitar, eu quero que eles me enxerguem nesse edifício. Essa é a imagem projetada no teu espelho. E esse é um processo de construção. Só que é um processo formiguinha, onde cada um constrói um pouco, e também um processo político, sem desconsiderar atrasos históricos que, de alguma forma, nos colocam aqui numa posição extremamente privilegiada, que é a posição de encontrar um cenário propício para essa mudança. A nossa geração é a geração que vai fazer a mudança em projeto, em empreendedorismo, em manifestar isso para as próximas, para a sociedade. Eu sempre considerei assim que existem, o arquiteto ele é responsável por criar linguagem em arquitetura. Cabe ao corretor de imóveis e cabe ao jornalista criar cultura de arquitetura, junto com as entidades. Porque isso é um movimento que se espalha. Para cada projeto, existem 700 corretores falando bem dele, falando que aquilo é uma boa arquitetura, que aquilo é a nova tendência. Existem jornalistas, existem 400 mil impressões de uma Zero Hora, do Jornal do Comércio, falando que aquilo é uma boa arquitetura. E aí a gente cria efetivamente cultura. Né? Mas eu tentaria quebrar isso em 3 aspectos que, de alguma forma, para mim, consideram a análise de risco para seguir batalhando com a Smart. Tá, muito obrigado. O André veio me cutucar agora há pouco aqui que a gente está bem atrasado, né, e me pediu para... Infelizmente, a gente não vai poder abrir para o público. Foi muito importante, eu acho que gostei muito de ouvir agora esses comentários finais aqui da questão de cultura arquitetônica. É cultura, é educação, e a gente é deficitário nisso, né?
E fiquei muito contente também de ouvir o Juliano reconhecer e identificar que o problema da nossa cidade não é um problema dos condomínios, dos incorporadores, eles não são os vilões, né? A gente tem vilões aí que é, por exemplo, os planos diretores. E aí eu me lembro, realmente, o plano diretor de São Paulo, que foi aprovado na gestão do Fernando Haddad, ele cria justamente, ele adota, só complementando essa questão das fachadas ativas, em que o construtor é bonificado com índice de aproveitamento, com aumento de índice de aproveitamento, se ele constrói comércio na rua, né? Mas também a gente tem essa questão cultural. Eu me pergunto se todo mundo quer ter uma fruteira embaixo de casa. Talvez o pessoal da Bela Vista não queira, talvez não se importe de caminhar um pouquinho mais, mas o pessoal do Bonfim quer, da Cidade Baixa quer, e são as pessoas mais felizes de Porto Alegre, né? Eu queria então encerrar, agradecer a presença dos colegas aqui na nossa sala de estar, ou na mesa, queria agradecer a presença em nome da Unicinos, a presença de todos, e falar da nossa felicidade, orgulho de estar podendo sediar esse evento aqui neste teatro, né? Acho que era isso. Eu vou passar então para o André para fazer o nosso encerramento. Muito obrigado. Não sei antes uma salva de palmas, né, para eles. Pessoal, a gente atrasou, né, porque o conteúdo era muito vasto, foram mais de 15 palestrantes que subiram ao palco hoje, e o nosso papel é esse, é trocar, é aprofundar. Eu falei que ia ser um mergulho, né, e foi um mergulho muito longo. Agradeço a todos que mantiveram o tanque de oxigênio aí inteiro para conseguir aguentar até o fim. A Semana do Arquiteto Empreendedor é essa iniciativa que está na 3ª edição. De um ano para o outro a gente quadruplicou de tamanho, a gente, sei lá, espera quadruplicar no que vem de novo, conseguir ampliar o debate, talvez ter mais pessoas de outras áreas aqui falando. Eu queria agradecer do fundo do coração a todos os palestrantes que aqui tiveram, e agradeço, né, vocês para repassar a todos eles, porque sem vocês esse evento não teria sentido, e claro, sem vocês esse evento não teria nenhum sentido. Muito obrigado pela confiança, pela presença. O dia de hoje é histórico para nós, da Empreendedorismo para Arquitetos, né, e aí em alguns momentos me perguntaram: pô, tu não vai falar nada da tua empresa? Na verdade, não precisa, né? Eu acho que o nosso manifesto do dia de hoje foi composto a 30 mãos, com todo mundo que sentou aqui para dar a sua versão sobre os painéis. Então, eu queria agradecer muito a presença de vocês, dizer que vocês fizeram um dia inesquecível para nós. Esse é o maior evento de arquitetura e empreendedorismo do Brasil. Eu espero que a gente possa repetir juntos nos próximos anos, junto com vocês e junto com vocês. Muito obrigado. Agradecer a todos. Agradecer a todos a presença. A Fátima Dash ganhou o curso? Ganhou o curso e o óculos, olha só. Então depois ela vai fazer a retirada. Queria agradecer a Fátima, se ela não está aí, depois a gente entra em contato com ela. Dizer também... reforçar o nosso agradecimento especial, só para encerrar, então, a Unicinos, a Graphisoft Arquicad, a Melita, a Tokstok, que nos cedeu o palco, e também ao Cal e a Asbea, que apoiaram esse evento. Agradecer de novo a nossa equipe, que fez um excelente trabalho. Nos esforçamos ao máximo para entregar para vocês um evento incrível. Muito obrigado, uma boa noite e até a próxima.